Olá, muito bom dia, bom final de semana, bom sábado para todo mundo, entrando no ar mais um Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107.7 e também nas plataformas aí da Cuboplay, de onde estamos aqui no estúdio gravando o Pensando Bem. Tudo bem, Juremir? Tudo ótimo, graças ao alemão. O alemão do Inter, na terça-feira, que levou a vitória depois de algum sofrimento aos torcedores colorados. Houve um certo temor de que o jogo terminaria empatado, mas felizmente o futebol surpreende, e quando eu já tinha jogado a toalha, aconteceu o gol. Professor Fischer, tudo bem? Eu também estou bem, mas antes eu não estava bem. Quando chegou aos 46 do segundo tempo, eu ainda comentei com quem de povo, vou fazer um programa de detox para parar de ser colorado. Sim. Para não sofrer mais. E aí fez o gol, eu digo, eu sempre acreditei. Claro. Nunca achei que não ia dar, claro. A coisa toda, né? Mas tá feia a coisa, tá feia a coisa. Nosso convidado hoje aqui é o Mauro Castro, o homem do Táxi Trama. Tudo bem, Mauro? Tudo bom, obrigado pelo convite. Estacionou o táxi aí embaixo. Tá o táxi aí, vou terminar o programa e vou fazer umas coisas, que se alguém precisar de táxi. Olha, vamos direto. O Juremir agora é um cara que... Vamos direto para a PUC. Faz propaganda do táxi agora, teu texto lá, rendeu muitos comentários do taxistas. Eu defendo os táxis contra o Uber, eu uso o Uber também, mas volta e meia eu fico indignado, porque o Uber é assim, o Uber é a modernidade não pode ser criticada. Esse é um problema terrível. E volta e meia o Uber dá umas voltas na gente, ou cobra muito caro, ou cancela, ou eu tenho feito campanha contra o GPS do Uber. O GPS do Uber inventou que é possível dobrar na Ramiro à esquerda quem vai pela Protásio no sentido bairro-centro, o que nunca foi possível. Não pode. E isso tem que fazer o retorninho aquele ali. Isso tem consequências, porque o carro está do outro lado, está fazendo esse percurso, acha que vai entrar na minha rua esquerda, não entra. Aí fica sabendo que tem que fazer o retorno, uma volta, cancela. O Uber tem uma coisa meio que é a tua relação com o banco. Quando não tem, tá quebrado, tá no negativo, tá um horror a grana do banco, ninguém do banco te liga para oferecer, tem uma linha de crédito aqui para lhe oferecer, ninguém. Agora, se tu tá se a conta tá lá em alto, o cara tem 300 linhas de crédito para te oferecer, mas agora eu não preciso mesmo. Eu precisava antes. O Uber é assim, quando tá chovendo, engarrafamento, o horário que tu precisa mesmo, ele é 8 vezes mais caro o preço. Uber, isso aí, moderno. Eu acho que o Uber acaba sendo a prova da incompetência de uma nação. Pensa assim, tu precisas de uma multinacional para chamar um táxi. E a multinacional leva boa parte do dinheiro. Mas a tecnologia permite criar... Vamos aproveitar e perguntar para o Mauro que está Então, senão nós ficamos falando e ele fica nos assistindo. Conta aí, Mauro. Eu tenho um passageiro meu que sempre tem uma história para ilustrar esse assunto, que ele é um ultra-esquerda radical, cubano, de socialista e tal. Esses dias ele depois de muito tempo, voltou a pegar meu táxi. E aí a gente fez a corrida e tal, aí ele terminou a corrida, eu parei o táxi, ele abriu a porta e foi descendo. Eu disse, não, mas tem que pagar. Tem que pagar. Tô acostumado com o aplicativo. Como assim, o imperialista lá, o porco americano tá levando o nosso dinheiro, aquele discurso, né, do cara. Mas como foi quando começou, Mauro, tu te lembra? Assim, aquilo foi um momento tenso, né, para todo mundo, não foi? Foi. Faz uns quantos anos já? 4, 5 anos? Uns 4 ou 5 anos. Porque o Uber, na verdade, é um nome genérico para várias plataformas, né, tipo Gillette para todas as lâminas de barbear. A gente fala Uber, mas tem... É que é a maior, né? O táxi já trabalha com aplicativo, né, o próprio táxi. O aplicativo é ótimo, tem que ter, é mais fácil de tu conseguir, tu não precisa ficar na calçada procurando um táxi. O aplicativo, a app é uma coisa que não se critica. O que se critica é a forma como o Uber trabalha no mundo todo, né? Agora, qual é o aplicativo dos táxis de Porto Alegre que realmente funciona? Porque eu trabalho com um aplicativo só, que é um aplicativo que, se eu não me engano, parece que é russo, que é o InDriver, que é o aplicativo que menos
cobra do motorista. Ele tira 9% só. O Uber parece que é 25%. Eu lembro que o Sind bancários, o Sind Táxi, E tem o uma Sintaxe, época tentou fazer um aplicativo, não sei se continua. Tem o aplicativo de Sintaxe também. É Sintaxe isso. Que não amadureceu, porque você precisa muita grana para amadurecer esses aplicativos também, né? Você precisa investir muito. Né? E esses outros... Esse InDriver é um aplicativo que eu uso, por exemplo. Eu não trabalho o dia todo com o aplicativo, eu tenho um ponto fixo, mas eu moro aqui no Partenon e o meu ponto é no Menino Deus. Então, de manhã eu pego uma corrida pelo InDriver, que vai me remunerar menos, mas que me leva para onde eu quero. Eu posso escolher qual a corrida que eu quero. Se eu pego uma corrida para Ipanema, por exemplo, do Menino para Ipanema, eu estou longe, eu vou voltar vazio. Então, lá eu pego uma corrida com um valor menor. Então, a gente acaba usando o aplicativo, não é uma crítica aos aplicativos, né? À modernidade. Agora, mudou muito o padrão também, estou falando como usuário, assim, porque antes tu tinha um número fixo de táxis, né, que não abria nunca. E com o negócio dos aplicativos, um cartel, aí né? explodiu, né? O táxi é um cartel, né? Público. E ele tinha muitos problemas. E à medida que os aplicativos evoluíram muito, levaram muita clientela para eles, o táxi também se aprimorou na questão do filtro. Hoje em dia o táxi tem um filtro incrível, que é o toxicológico, que o táxi tem que fazer a cada ano, ele não pode usar drogas durante esse ano. E isso deu uma limpada geral no táxi. Se tu sair do aplicativo, que hoje todo mundo usa, e tu pegar um táxi, tu vai ver que o atendimento é muito diferente. Agora, uma coisa que chama atenção, Mauro, há quantos anos não tem atualização da tarifa de táxi em Porto Alegre? 7 anos. 7 anos. Bom, mas o pessoal continua, digamos, se sustentando com o táxi. Significa que ela era realmente muito alta. É porque era um cartel. Né? E porque... 7 anos depois ele está vivendo disso e o preço nunca mais mudou? Graças aos meus livros que eu vendo também. Né? mas mudou essa história que diz que era um cartel, mudou hoje? Porque no Uber o que muita gente fala é o seguinte, eu consigo, daqui a pouco eu vou lá, ou alugo um carro, eu tenho meu carrinho, então eu viro Uber, começo a trabalhar. Né, o cara, como é que o sujeito quiser ser em compensação, não existe nenhuma regulamentação desse cara que vai pegar um carro e vai trabalhar. Ele tem muito aplicativo trabalhando com a tornozeleira. Não estou dizendo que é melhor isso, eu estou dizendo que esse é um dos argumentos, né, a simplificação, a democratização. Para o empreendedor, né, o cara, agora eu sou dono do meu próprio nariz, né, eu dirijo Uber. Mas o usuário, com o tempo, ele está amadurecendo um pouco mais essa ideia de que a extrema democratização desses aplicativos leva a alguns problemas. É que antes, para entrar no sistema táxi, é isso que eu quero saber. Foi a pergunta que eu fiz, como é que é para entrar no sistema? Conseguir uma licença da prefeitura que era difícil, porque não havia muitas disponíveis, e o que acontecia mesmo é que quem tinha uma licença vendia a sua licença por fortuna. Mauro, se era um cartel, como é que a pessoa pode entrar no sistema para ser taxista? Não, hoje em dia tem todo um curso que ele tem que fazer. Tem um curso no Senac, uma coisa assim. Quem trabalha em hotel tem um curso a mais, quem trabalha em hospital tem um curso a mais. Tem todo um filtro também da prefeitura. A cada 6 meses o táxi tem que passar por uma vistoria mecânica, sobe numa rampa, os caras verificam o amortecedor, verificam se está tudo certo. Tem táxi hoje que eu sei, tem aplicativo hoje que eu sei, amigos meus trabalhando com um gás de cozinha nas costas do cara. O usuário não sabe disso. Um gás um GLP louco para explodir. Mas as licenças agora são ilimitadas. Eu faço o teste, eu faço o curso, passei, ganho a licença? Sim. Ou tem um número de licença? Antes era um número de licença. O número de licença, sim. Continua diminuindo, inclusive. Eram 4.000, hoje deve ter uns 3.600, porque muita gente foi devolvendo, entregando, porque não era mais negócio. Muitos migraram do táxi para o Uber? Muitos migraram, sim. Os motoristas, principalmente esses mais problemáticos, o pessoal da madrugada, o pessoal que fazia aviãozinho para traficante, esse pessoal todo migrou para os aplicativos, que não tem regulamentação nenhuma. Agora, maluco, isso diz que o exame agora, obrigatório, né, toxicológico, né, para ser motorista de táxi, afastou um monte de gente? Sim, ele filtrou bastante. Hoje em dia não tem mais problema, questão de droga não tem mais problema outra coisa no táxi. Que eu me lembro como usuário também, quando começou o Uber, eu tenho a impressão que era muito mais comum. Falando em droga, viu, Fischer? Eu como usuário, não sei. É do Uber. Presta atenção. Não me lembro que no começo acontecia mais de os motoristas serem assim, não, eu faço engenharia, aí eu tenho um turno livre, eu sou do interior e tal, aí eu pago meus estudos. Me lembro de muitos motoristas dizerem isso. Sim. Eu acho que isso acabou, né? Essa era a ideia
principal quando começou os aplicativos no mundo, né? Era um gig economia, uma economia de bico, né? Tu faz no tempo livre. Tu é um cara que dá aula e tem 12 horas livres durante a semana. Naquelas 12 horas tu pega o teu carro e vai fazer um dinheirinho para pagar a prestação do carro. Essa era a ideia. Essa é a ideia. No Brasil teve gente largando carteira assinada, emprego com 13º, com tudo para ser Uber. Uber Sim, também aplicativo, mesmo. né, no caso. E aí começa também os problemas. Há quanto tempo tu trabalha com táxi, Mauro? 36 anos. E aí, quantos livros tu já escreveste? É o 6º livro. Sexto? Sexto volume livro. com o mesmo título. Sexto. Isso. Táxi Trama, Todos Diário são de um taxistas. taxista. Mas importante dizer que se trata de 6 volumes diferentes. São histórias que não se Sim, repetem. sim. Né? Por isso, Todo dia tem história nova. todo dia. Qual foi a última história que te aconteceu aí que cabe no... Eu li uma hoje no Facebook do Mauro. O O Facebook sujeito virou foi minha plataforma para publicar texto. É uma história que tu levaste um cara até sim. a rodoviária. Sim, um sujeito senhor de foi 73 casado, anos, chorando. 40 e tantos anos com a mulher e ele levando as cinzas da mulher. Ele levando a mulher dele para a rodoviária para enterrar em, acho que Santa Maria. Ah, levando a cinza. A urna. Nossa Senhora. Isso Não, ele chorando e conversando contigo. Uhum. Sim. É porque 50 anos de casado. Mas ele tem iniciativa de conversar, o cara começa a chorar, Mauro. Não, Ele o te cara tá preocupa, chorando do tudo teu bem, lado. senhor? O cara com 70 e poucos anos Sim, daí tu chorando. perguntou, Chorando tá tudo compulsivamente. Aham. Aí tu tem que ter problema vindo. Tu tem problema de puxar assunto assim com passar dinheiro? Não? Eu sou um cara discreto, né? Tipo aquele garçom que fica te empurrando, né? Não, se o cara quer. Tu sente se o cara quer conversar ou não, né? Ontem eu peguei uma mulher também que estava super angustiada porque o filho dela resolveu largar os estudos porque ele quer ser humorista. 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 Stand-up. No TikTok. Fez o 2º grau e não quer fazer universidade porque ele tem certeza que ele vai ser humorista. O que tu vai dizer para uma mãe dessa? Precisa conversar, ela precisa conversar com alguém, mesmo que seja taxista. Tem que dizer, mas só rindo para não chorar. O meu filho, rapaz, é dizer que ele pode ser humorista e continuar estudando. Exato, não há nenhuma incompatibilidade entre diploma universitário e humor. Pode ajudar ele a fazer um humor de mais qualidade, inclusive. Claro. Eu consolei ela dizendo que a minha filha fez o DAD. Né? Ela fez Curso o de URGS, arte dramática. curso de arte dramática na Aliás, a na tua URGS. filha se assina Castra. Castra, né? Como é que é? Porque ela tem a pegada Não, dela, feminista. Paula, não, é Bruna Castro, Bruna. mas ela assina Castra. Tu dirige Muito mais legal, de dia, né? Mauro? Muito legal. Hoje em dia só de dia, Só meu de burro dia. já tá mais na sombra. Eu queria te perguntar, qual é o perfil hoje, quem tu pega? Mais família, homens, mulheres, gurizada? Quem é que tá no teu Eu táxi? acho que 70% a tiazinha indo consultar. Mulheres, a maioria. Mulheres e homens. Pessoas Tiozinho de meia idade também. indo consultar. Hoje eu peguei uma senhora com bastante dificuldade de mobilidade, tive que botar as pernas dela para dentro. Só com mais idade, tipo Juremir, assim, né? Isso. Isso. Jovem não pega táxi, que é feio. Pois é, agora temos esse fenômeno dos jovens voltando a pegar o táxi. Ah, é? Aham. E por quê? Se tu tá no centro ali, saindo do teu trabalho, e o aplicativo cancela. Aceita, cancela. E tem um táxi parado do lado ali, Pois é, e é mais barato às vezes. óbvio. As pessoas estão começando a perceber que é mais barato. Em certo, O nos táxi horários não, que o táxi não contam, cancela. nos Mas horários- quando o táxi fechou Tá. a porta, deu. das 6 às 7 da tarde, o táxi é sempre mais barato. Mas tem esse aspecto que eu acho que é importante sublinhar, né? Não é apenas uma questão do mais barato, mas o modo como o teu dinheiro de usuário remunera aquele trabalho, né? Mas Isso faz isso, muita- é as uma pessoas. consciência muito difícil, Isso né? sim, Mas- né? O cara que, Mas que sai do o cara- Carrefour com um monte de compra, quer subir o Morro da Cruz, ele não vai pensar na remuneração do trabalhador. Mas no táxi também tinha muito isso. Por exemplo, agora, pelo que eu converso com os meus amigos taxistas, são eles mesmos que estão dirigindo. Eu tenho um amigo taxista que fez curso de história, ele tinha um motorista de dia, um motorista de noite, ele nem dirigia. Se bobear, até escreve livro. E ele ganhava dinheiro, eram 3 famílias que se sustentavam. Agora é ele que dirige, não tem mais motorista nenhum. Agora é ele. Antigamente tu tinha um motorista para trabalhar à noite e tinha um outro motorista para trabalhar fim de semana, folga, férias, tudo. Esses caras suplementares todos foram para o aplicativo. Pois é, agora tinha o seguinte também, não era muito diferente do Uber no seguinte, a maior parte daqueles motoristas empregados, eles não tinham carteira assinada. Não, isso sim. Trabalhavam- Tinham vários problemas no sistema. ali. Recebiam pelo que trabalhavam. E quando terminava, digamos, um dia o dono do carro não queria mais. Eles eram
demitidos, e aí fazia um acerto qualquer. Justiça do trabalho. Ô, Mauro, quando é que percebeu que tu tinha que botar no papel e fazer livros das tuas histórias? Cara, esse abril fez 20 anos que eu comecei a escrever. E foi por causa de... Eu levava para a RBS o Ciro Martins, que estava fundando o Diário Gaúcho, um jornal popular. Ciro Martins Filho. Ciro Martins Filho. Ciro Hoje Martins, ele mora em Granada. Tá na Isso, Espanha. Granada, na Espanha. E aí, nas corridas, eu contando com o Loucurama, travesti, motel, bêbado, e ele que teve essa sacada. Pô, o cara é editor no jornal popular, ele, pô, isso aí me interessa. A ideia era fazer uma matéria sobre histórias de taxista, ele me pediu, porque eu lia muito também, eu sempre tinha um livro, hoje em dia não leio tanto no painel do carro, sempre lia, ele me trazia os livros do pessoal da RBS, do Davi Coimbra e tal. Ele percebeu que eu podia escrever também, aí eu mandei 6 histórias para ele escritas, ele gostou da forma também, não só o conteúdo das histórias, mas a forma. E aí, em vez de fazer a matéria sobre história de taxista, ele acabou dando uma coluninha no jornal. No Diário Gaúcho. No Diário Gaúcho. Tinha minha foto ali. Que durou um tempão, né? Era para ser uma coisa provisória, meia dúzia, 10 histórias, acabou durando 12 anos. Por 12 anos, toda segunda-feira eu contei uma história de taxista, 2.000 caracteres. E aí tu acabou pegando também o ritmo. Isso, e aí eu percebi que 2.000 caracteres dava exatamente a página de um livro. E aí, tu já escrevia antes, não? Tu já tinha prática de escrever? Desde muito jovem eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler. Eu tinha um fanzine na zona de gurizada, escória, que a gente ficava tirando onda de político, de nós mesmos e tal. Mas eu nunca percebi que eu tinha um material literário disponível. Eu sempre escrevia sobre zoeira, festa, político, futebol. E esse lance de escrever para o Diário Gaúcho... Aí é que deu exatamente. Tu tem um momento que tu... Pô, mas tá aqui passando personagens o dia todo pelo meu táxi. Tu tem uma vida artística toda, né? Tu toca piano, não é isso? Toco piano. O que tu toca, mano? Que tipo de música tu gosta de tocar? Pop, rock, qualquer música. Eu aprendi piano quando eu estudava em colégio de padre, pequenininho, aí depois larguei tudo de mão. E aí depois, mais tarde, adolescente, eu comprei um tecladinho e comecei a aprender tudo de novo de ouvido. Hoje em dia eu não leio partitura, eu toco de ouvido. E aí comecei faz 30 anos que a gente toca, uma sexta-feira, todos os amigos lá, uma banda. A gente tem uma banda que a gente toca. Mas Esse programa hoje vai terminar com o Mauro tocando piano. Tem um piano aí? O piano já está preparado. Já está preparado, piano de cauda. Né? Aqui, exato, então. piano de cauda. A nossa produção... Agora, uma coisa importante que eu queria dizer do texto do Mauro é o seguinte, é que não são apenas ótimas histórias. É que tu tem que saber pegar a história, tem que saber capturar a história, tem que saber dar ritmo, tem que saber, por exemplo, isso, né, da história desse senhor com as cinzas da esposa falecida. Tu tem que perceber que uma é uma história que é para rir, outra é para chorar, outra é para respeitar, né? Eu estou fazendo aqui um elogio de corpo presente. O Mauro tem esse feeling, né? Ele tem o timing do texto, mas tem também essa coisa de ouvir a história e saber onde é que está o ponto. De não escorregar ali pro banal. Não, porque assim, quer dizer, às vezes dá a impressão de que, ouvi uma grande história, vou escrever, e sai um troço troncho, assim, entendeu? Sim. Não basta tu ter uma boa história. Quando eu escrevia pro Diário Gaúcho, eu tinha aquela obrigação de um texto semanal. Então eu chegava para meus colegas em pontos de táxi que eu parava e dizia assim, cara, qual é a melhor corrida? Conta uma história boa que eu tô precisando de um texto. Não sei, eu carreguei um bêbado uma vez. Agora, se tu ficasse ali com os caras ali no ponto, meia hora conversando, começavam a surgir. Espontaneamente sai, né? Isso é mais fácil. Porque depois de um tempo tu começa a perceber algumas técnicas assim para o passageiro passando ali, às vezes tu não percebe que tem uma história ali, porque às vezes é uma coisa sutil, né? Não precisa ser uma grande história, o cara carregando as cinzas da mulher. Essa é uma grande história. Mas, é uma sacada bacana, que ele segurando um cartaz, este taxista sustenta um escritor. Aí depois embaixo, este escritor explora um taxista. Aqui eu tô fantasiado, aqui é a minha identidade secreta, né? Identidade secreta. Com a minha fantasia de Quem escritor. paga a conta é o taxista. Isso também, é a situação da literatura do Brasil. Quem é mais rico, o taxista ou o escritor? O que paga os boletos é o taxista. É o taxista. Inclusive quem paga o livro é o taxista. Um dos teus livros, ou mais de um, saiu pela Sulina? O primeiro livro saiu pela Sulina. Com Luiz Gomes lá na Sulina. Grande Luiz Gomes. Falando em primeira, é verdade que tua primeira entrevista foi pro Juremir? Juremir Machado da Silva, me chamou na PUC ali, né? Fazia o programa lá, o livro aberto. Contei pro meu pai, pra minha mãe, pra família, tô indo na PUC dar uma entrevista. O livro aberto? Chamava-se Livro Aberto, o programa, fiz por 13 anos lá na PUC.
na UniTV. E a gente tinha um outro programa, chamava Argumento contra Argumento, do qual participava Luiz Augusto Fischer. Durante anos participou lá. Esse programa agora voltou lá com o nome de Argumento Comunicação Política. É mais um programa que a gente faz, tá legal, eu e o Jacques Weinberg no YouTube. Então, O professor Jacques Wagner. Professor como Jacques Wagner. Todo mundo passou pela PUC, ele deu aula. Como o Sim. táxi e Uber, né? Quer dizer, quando acabou o monopólio das comunicações digitais e impressas e tal, a gente vive nesse mundo Possibilidades. pulverizado, né? Como é que foi para se virar na pandemia, Mauro? Que relatos tu pode dar? Tu Então, teve em algum momento trabalhar? Ficou em casa? Como é que foi? Não, fiquei acho que uns 4 meses sem trabalhar. Aqueles primeiros momentos que não se sabia nada, como é que funcionava tudo, né? Fiquei bastante tempo parado. E o livro anterior, do 5, inclusive, ele foi feito durante a pandemia, o tempo livre que O eu tive. escritor ajudou O escritor ajudou. Minha mulher costurando, fazendo financiar máscaras. a família ali durante a pandemia. Essas histórias têm uma página. Hoje em dia não mais. Desse livro. Não. Às vezes é menos ainda. Isso. Hoje em Às dia vezes é não um mais. Não, é que eu ia pedir pro Nando, que tem uma das mais belas vozes do Rio Grande do Sul, dá para aqui. ler uma das histórias. O Não vou Fischer ler é um cara eu, que a lê história bem, eu tenho eu o sou Nando. péssimo leitor. Quer ler, Fischer? Posso ler sim, Então claro. escolhe aí. Então, E essa coisa também das possibilidades da TV ou do rádio, hoje em dia não ser aquele monopólio das grandes empresas de comunicação. O meu primeiro livro foi pela Sulina lá com o Luiz Gomes. E aí tu entende como é que funciona o mercado editorial, ali, aquela coisa de 10% do valor de capa, né? Uma coisa... tu tens uma vinculação misteriosa comigo, porque a primeira entrevista foi comigo, certo? O primeiro livro foi com o Luiz Gomes, que é meu amigo, meu irmão. E quem o levou para o Diário Gaúcho foi o Ciro Martins. O Ciro Martins eu conheci quando ele tinha uns 18, 20 anos, e nós fizemos um jornal juntos, chamava Porto Alegre Times. Sério? Foi aí que ele descobriu a sua vocação jornalística, porque ele era um estudante de Direito. Sério? Sério, foi aí que ele resolveu ser jornalista. Mas que nome pretencioso. Na época, Alegre, tá? era um jornal... de deboche. Era um jornal de humor na época. Tinha Na época tinha o Planeta Diário. Sim. E aí nós fizemos um jornal aqui. O Ciro, por exemplo, ele tinha um personagem colunista, que era o Claude Calças Levi-Strauss. Então, já dá o tom do jornal. Fomos fichados no SNI por causa desse jornal. O Ciro foi meu aluno. Pode dizer que eu sou velho também, né? Puta merda. Ontem vocês falaram lá no Sarau sobre o Sérgio da Costa Franco, né? Ele era meu passageiro. Doutor Sérgio. Ele morou ali no fim. Morava ali na Getúlio. Caio Fernando Abreu foi meu passageiro por muito tempo. Aliás, tu tem uma história linda contada num dos livros, né, sobre o Caio. Sim. Conta aí pra nós, vamos lembrar. Não, o Caio pegava o táxi ali no ponto, que ele morava ali perto. No Menino Deus. No Menino Deus, ali no Oscar Bittencourt. Agora desmancharam o sobrado que ele morava. Sim. Confusão, foi uma polêmica. E aí ele quando ele estava com o vírus, naquela época quem tinha o vírus ficava com aquela forma... Vírus da AIDS. E fisicamente tu via de longe, né? Sim, Cadavérico. Ele ficou cadavérico. Emagrecido e tal. E os meus colegas todos tinham um certo pé atrás, assim, porque, pô, o cara que tem AIDS... Naquela época a gente não sabia, né? Ter dentro do carro alguém com AIDS, se pega, se não surge, pega. as pessoas tinham medo de cumprimentar. Era um horror. E eu, o contrário, eu já conhecia... A discriminação foi terrível. Eu já lia muito e eu gostava muito do Caio Fernando Abreu, tinha sido patrono da feira. Pô, Caio Fernando, cara, o Caio Fernando Abreu, os caras, né? Tá. E aí ele acabou ficando cliente do meu táxi, porque eu sempre tinha livros também no táxi. Ele disse, pô, o taxista que lê, que legal. E aí, a última corrida que eu fiz com ele, a Sulina tinha lançado um livro dele, acho. Sim, Ovelha Negra. Acho que... Ovelhas Negras. Irremediável. Inventário do Irremediável. Inventário do Irremediável. Que ele tinha mudado para Irremediável. Irremediável. Aí eu disse para ele, Caio, tem um outdoor teu aí na cidade, a gente já viu esse cara. Não vi. Sério, tem um outdoor do teu livro, esse cara, vamos lá ver então. Aí eu estava trazendo ele para o Hospital da PUC. Aí era ali do lado do ginásio da Brigada, ali na falecido ginásio da Brigada. Felipe de Oliveira tinha um outdoor do livro dele, e a gente parou. Pô, isso foi em 96, né? Não me lembro o que a gente falou, né? Mas eu me lembro do clima, assim, que ele não gostou. Ele era um cara meio difícil, assim, né? Esse negócio de outdoor é complicado. Sabe que uma vez, tanto falavam em outdoor, que eu disse, eu vou fazer um outdoor para mim. O lançamento de um livro, teve que ter um outdoor.
E aí... Objetivo de vida. Assim, objetivo de vida. Ali na saída do túnel da Conceição, eu passava ali de ônibus todo dia, e é aqui o lugar certo. A cidade inteira passa aqui. Mas tu queria o quê? Botar uma foto tua? Não, era um lançamento de um livro. De um eu livro. queria que botasse meu nome e a capa do livro. Eu ia ficar famoso, graças àquele outdoor. Então, com a ajuda de um amigo publicitário e tal, que sabia como ter acesso por um preço não muito caro, fizemos o outdoor. E aí, passou uma semana inteira e eu conversava com as pessoas perguntando, viu esse meu outdoor? Não. Pô, chateado. Uma frustração, ninguém viu meu outdoor. Aí eu fiz um lançamento do livro, eu comecei a fazer lançamentos no Brinque da Redenção, um dos melhores lugares para fazer lançamento de livro. Domingo de manhã, às 10 da manhã, tinha um cara lá, um livreiro, o Zé, fiz uma parceria com ele, fizemos um lançamento. E aí eu disse, vou fazer uma promoção. Quem trouxer uma foto do outdoor tem tanto por cento de desconto. Estava arrasado que ninguém tinha visto. Tomei um prejuízo danado, cara. Foi uma fila enorme. Marqueteiro. Os caras foram até lá só para tirar foto. Exatamente. O melhor toque que eu vi, eu tinha lançado um CD, acho que é 2005, que eu lanço um CD, Das Ruas o nome, e daqui a pouco eu estou subindo ali, moro na Zona Sul, acho que já é Padre Cacique, aquela que tu sobe ali, sobe a loma, né? Sai ali da Icaraí, dobra à direita, sobe a loma em direção ao Beira-Rio ali. Na subida da loma, Júlio, um enorme autógrafo com a capa do meu disco. E eu fiquei sabendo, né? O Dani Dubin, meu amigo, ele me deu de presente, espalhou alguns outdoors meus. Mas imagina a sensação do troço maravilhoso. Tu ainda sabia, eu vou estar em tal lugar. Tu foi pra lá às 5 da manhã pra te ver. Eu não sabia, eu fui surpreendido. Não, eu quando passava ali na frente do meu outdoor, eu estacionava, ficava olhando. Parava ali. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a um outdoor na vida. Pode ser uma decisão. Tá, deixa eu ler uma das histórias, meio aleatória aqui, tá? Uma das histórias do volume 6 de Taxitramas do Mauro Castro. Tem um velório rolando no cemitério João 23, meus sentimentos à família, mas devo dizer que o falecido não é flor que se cheire. Acabo de transportar até esse cemitério uma morena bem falante, dessas que curte interagir com um taxista, sabe? Dizendo que era amante do falecido, que só vai ao enterro por agradecimento à generosidade do defunto, que lhe deixou uma boa quantidade de joias, e para se apresentar à viúva. Oi? Questionada se o velório seria o melhor momento para apresentações, a morena ponderou que a viúva a conheceria de qualquer forma quando abrissem o testamento. Espaçosa e colorida, pediu para parear o Bluetooth do rádio do táxi com o seu celular, disparou uma seleção de pagode raiz da melhor qualidade. Almir Guineto mandou pesar o volume e veio cantando a corrida toda. Desliguei o som no portão do cemitério para não dar bandeira. Não é torcer contra, mas nada como uma boa surpresa de última hora para animar a despedida de um malandro. Vê que tu tem swing no relato. Tem swing, bem contado. Tem balanço. Conta a história toda e ainda tem a punchline, essa aqui é a linha final que dá aquela pá, né? Tu podia fazer carreira de, como é que se diz? De stand-upper? Pensei que era no de cemitério lá, de cerimonialista. Cerimonialista, agora vamos ter aqui Mas é um momento e tanto para a amante se apresentar para a viúva, né? Tudo bem, eu sou a fulana de tal, era amante do seu falecido. Claro, seria assim, já fiquei imaginando o desdobramento. Ela disse, igual ela ia conhecer na abertura do testamento. Pô, e aí vai que o cara não botou ela no testamento. O legal das histórias, se tu lê o livro, tu vai ver que são recortes da vida daquele passageiro, personagem. Tu não sabe o que ela teve com o cara, tu não sabe o que vai acontecer Tu pega aquele flash ali. Mas é verdade que todo taxista já passou pela seguinte história, de entrar no táxi uma mulher assim fatal, uma deusa, e se apaixonar pelo motorista de táxi? Olha, eu vivo há 36 anos com uma passageira do meu táxi. Olha só! Mas ela já era passageira antes do casamento? Não, foi uma história também bem peculiar. Eu estava na saída, quando o carnaval era ali ali atrás do centro administrativo. Ali, na Loureiro ali, né? Naquela rua ali. Sim. E ali na Borges se formava uma fila de táxi ali para pegar o estouro ali, o pessoal saindo. E veio um pessoal fantasiado, tinha um cara fantasiado de romano, passou pelo meio dos táxis assim e foi atropelado por um carro na Borges. Pegou o romano, levantou para cima. O cara quebrou a perna ali, ficou o osso para fora. E eu era o táxi da vez, tinha que ser eu, né? Eu com o fusquinha ali, bota o cara, pronto-socorro. Não tinha SAMU naquela época, o táxi que levava.
E o cara ali, tô indo pro socorro, o cara com a perna pra fora, o osso ali, eu disse, cara, bota um pano, eu tinha um pano no táxi, lavar o táxi, bota um pano aí, tá pingando sangue aí, tá horrível, um horror. Chegamos pro socorro, farol ligado, buzina aberta, o cara tá mal, veio uma baixinha, a recepcionista ali, a auxiliar de enfermagem, peguei pela cangote aqui, o cara tá mal, que ela olhou aquele pano infectado em cima do... Tu que botou esse pano em cima da perna do cara e começou a me botar a boca, uma baixinha. Porra, cara, isso aí vai infeccionar tudo, que horror, esse pano sujo, cara. Pô, o cara tá mal aí, cara, leva o cara. Começaram a bater boca os dois. Aí levaram o cara pra dentro lá. E aí naquela época, na saída, não sei se ainda tem no pronto-socorro, tu tinha uma delegaciazinha que tu tinha que prestar ali no depoimento. Ali. Aí eu tô ali no depoimento ali, ela veio me pedir desculpa. Pô, desculpa, eu acabei te botando a boca, tu tava prestando socorro. Não, tudo bem, eu também me alterei e tal. E aí ela tava saindo e eu também tava meio que já indo embora e a gente acabou indo tomar café. Casaram. E estamos brigando até hoje. Estamos batendo boca até hoje. Tá certo. Minha patroa. Tá certo. Mas e as seguintes, então, melhor nem falar, né? As que vieram depois, se apaixonaram. Todas as outras melhor que não vieram falar. depois. Por isso que ele contou essa história, para não dizer nada sobre o depois, entendeu? Ah, se eu for contar Sabe que vai ter histórias audiência aqui em casa, então já... ficar o dia todo. Sabe que uma vez eu viajei a Paris e tinha uma jornalista baiana, e Ana Valéria. Ela tinha tido um pequeno acidente na vida, ela estava cobrindo uma campanha política, naqueles aviãozinhos, esses teco-tecos. O avião caiu e ela ficou toda quebrada, mas sobreviveu. Mas ela tinha muitas cicatrizes e problemas e tal. Bom, resultado, a gente desceu em Paris e ela tinha um único desejo, ir direto, nem passar pelo hotel, ir direto para conhecer a Torre Eiffel. Era o sonho da vida dela. Tá, mas a gente convenceu a deixar as coisas no hotel e depois fomos para a Torre Eiffel. E aí, quando ela chegou lá, na Torre Eiffel, ela olhou para cima assim, tinha um degrauzinho assim na calçada, ela escorregou, caiu, quebrou a perna. Putz, melhor lugar para quebrar a perna. Aí pegamos um táxi e o motorista era paraguaio. Nossa. E aí fomos conversando com o motorista e ela sentindo muita dor e ele nos levou para um hospital muito bem situado em Paris. E quando ela desceu assim, né, sentindo dor e amparada e tal, ela olhou para uma igreja e disse assim, e essa igreja aí, que igreja é? E o paraguaio disse, essa é a Notre Dame de Paris. E ela olhou assim e começou a chorar. Ela se emocionou de ver a Notre Dame, ela não pensou que a Notre Dame pudesse estar ali ao alcance. Quem está fazendo aqui essa igreja? Que igreja é essa? Essa é a Notre Dame. Eu tenho uma história de taxista que virou um conto meu uma vez. A história real foi a seguinte, eu peguei um táxi na saída do supermercado, cheio, era do tempo ainda dos pacotes de papel ainda de supermercado. Sim. Para os nossos ouvintes mais novos, eu quero dizer que isso é verdade, eu não estou inventando. Sim, existiam, né? Como leite antes era em vidro, né? Em vidro. Mas enfim, aí eu botei tudo no táxi, era um táxi, um Fuca, né? Aquele sem o banco do carona. Aí sentei no táxi e o sujeito, era um sábado de tarde, assim, eu recém estava morando sozinho, né? Fora da família. E ele, todo arrumadinho, tá, um senhor, né? Ele disse assim, onde é que é? Eu disse, o senhor faz assim, pega aqui a primeira esquerda, depois a segunda direita, dando o trajeto, né? Ele olhou para trás e disse assim, qual é o endereço? Ó. Aí eu disse, filha da puta, na boa, desculpa o palavrão, né? Sorry, Tá bom, aí eu disse, rua tal, número tal. Ele disse, eu sei, fica ali perto de não sei o que, não sei o que. Sabia tudo, né? Eu digo, mas então o senhor conhece alguém ali? Ele disse, não é que eu conheço ali, eu conheço tudo. Tudo, conheço tudo, pode me perguntar o que tu quiser. O cara, para ser taxista, tem que saber de tudo. Olha só. E aí nós chegamos em casa e ele desligou o carro, nós ficamos conversando ainda. E ele o tempo todo me testando e me dizendo, assim, pode perguntar. Daí eu dizia, então tá, quais são as travessas na avenida tal, entre tal e tal? Que eu sabia, né? E aí ele dizia, tá. Ele disse, não, porque é assim, entendeu? Se o cara me pega no lugar tal e quer ir para o centro, eu tenho que saber que se eu vier pela avenida tal, tem 16 sinaleiras. Se eu vier pela outra, tem 12 sinaleiras. Isso o Uber acabou. Nunca mais, sabe, eu desrespeitei o taxista, porque dali por diante, o cara tem a cidade na cabeça, né? O taxista de Londres, que é muito exigente a prova para ele entrar no sistema. E quem foi o cara mais famoso que tu já carregaste no teu táxi? A Angélica. A Angélica, ela vai de táxi. O grande sucesso dela foi de táxi. Eu fiz o programa com a Angélica, fui na Fátima Bernardes e fui no Amor e Sexo. Tem muita história de sacanagem. Fernanda Lima.
Fernanda Lima. Não, tu tiveste também outro momento de glória que foi a adaptação de parte das tuas histórias para uma série da Prime Box TV, Brasil. foi Né? aqui na Cabo Filmes. Foi filmado aqui, né? Foi, a parte de estúdio foi feita aqui. 12 episódios, uma série de TV. Bem legal. Não, é uma coisa Como é que foi essa experiência? O resultado é outro, né? A adaptação para audiovisual de literatura é complicado. O resultado é outro, mas eu fiquei muito feliz, honrado por ter sido adaptado para a TV, por dar muito emprego. É um set enorme, com muito profissional, com caminhões de figurino e camarins. Então, Mas eles mexeram muito nas histórias? Sim. Eles comprimiam várias histórias dentro de um episódio. Né? Porque aqui tem página que tem 3 histórias aqui. Então são 100 e poucas páginas. Então é difícil tu conseguir colocar isso em 12 episódios. Quem foi o roteirista? Foi o Arthur Pinto, né? Foi Pena Cabreira, foi o diretor. Querido Pena, muito legal. Mas é outra obra. Se tu ficar apegado ao texto, tu não faz. Não reconheceste muito a tua obra lá. Não. Que legal. E agora está com a hipótese de também de ser quadrinizado, não? Como é que se diz? Otto Guerra. Hoje tive uma reunião com o Otto Guerra, muito legal. Eles estão muito interessados em fazer uma animação. Um filme de animação. Mas agora tu está com um problema que é o seguinte. Mesmo que tu vendas 1 milhão de exemplares, tu não pode largar o táxi. Não posso largar. Sem a fonte. Não. Sim. Não. Aí seca a fonte. Notícia vem da onde? A galinha dos ovos de ouro é o táxi. E assim, que tu és um escritor. De vez em quando tu não tens a tentação assim de criar um pouquinho, uma ficçãozinha. Tudo verdade. Não é verdade. Óbvio. Eu costumo dizer que são todas baseadas em corridas reais. Né? Quem escreve sabe. Baseadas em corridas reais. Às vezes tu tem que aumentar, às vezes tu tem que amenizar. Tem certas coisas que... Mas, Mauro, como é que tu trabalha assim, pra tu lembrar? Passa o dia lá dirigindo. Quando, por exemplo, tem uma coisa curiosa, isso aí dá pra fazer uma história. Tu larga a pessoa e logo se dá uma estacionadinha, anota, assim, para não te esquecer depois, ou como é que tu faz? Muita coisa mudou, né? Por exemplo, não anota mais. No celular. Eu tenho muita dificuldade de escrever. Eu desenho o autógrafo porque eu tenho dificuldade de escrever. Eu não tenho mais a mão. Tu perde, né? Incrível isso, né? Tem uma escola nos Estados Unidos que não tem mais a escrita cursiva, abandonada. Então, hoje em dia, o meu editor de texto é o Facebook. Eu não uso Word, não uso Google Drive, não uso nada. A história aconteceu, eu parei o táxi, já vou. Às vezes, durante a corrida, eu já vou fazendo anotações. Já publica direto. Eu já publico direto, porque daí esse texto te dá um feedback. Porque às vezes tu publica um texto fodástico, isso aqui tá do caralho, cheio de referências literárias, não sei o que, Sartre. 3 comentários. Aí tu legal, você fala, aqui o cara chinelão desceu do carro, 300 comentários. Não que tu vá seguir atrás desses comentários, né? Mas te dá uma ideia na hora da curadoria para fazer o livro, depois de 3 anos, o que funciona e o que não funciona. A seleção de textos é feita, então, com base em redes sociais. Funcionou bem no Facebook. E deixa eu te perguntar uma coisa, tu nunca pensou em praticar outra modalidade de texto, tipo peça de teatro, romance? Pois esses dias alguém me perguntou assim, cara, ficção, por que tu não... Esse cara não tem como competir com a realidade. É difícil competir com a realidade. Sim, mas digo, só juntando histórias que tu tem, tu podia fazer uma peça. Falando de stand-up, né? Tem a ideia também de um stand-up, né? Porque eu já percebi que contar as histórias também, lá no Sarau, em alguns lugares que eu vou contar que tem bastante gente, tem alguns colégios que adotaram um livro, que fazem uma reunião, enche o ginásio lá. Tu percebe que algumas histórias fazem muito sucesso, assim, essa do pronto-socorro com a minha mulher. É porque às vezes o stand-up, tu interpretar contando uma história, tu consegue ser mais realista, porque é difícil, por exemplo, tu transformar num livro, tu fazer com que os atores e tal façam a mesma pegada que às vezes tu quer dar no livro. É outra linguagem. É outra linguagem. Diferente. Às vezes no stand-up, né, na forma de falar, na forma que tu consegue ser mais... contar melhor o que está no papel, né? E é uma coisa que tu tem que exercitar. Tu tem que aprender a contar histórias, né? O gaúcho tem essa tradição de contação de história, de galpão. É que nem piada, né? Piada, pega a mesma piada. Um cara que sabe contar e um que não sabe, faz toda a diferença. Tem uma outra curiosidade, acho, Mauro, assim, acho que tem uma dimensão do teu trabalho que é fascinante, porque assim, o taxista é um intermediário, né? Um sujeito que está, enfim, intermediário, porque ele carrega pessoas, mas ele é também um sujeito que conversa com o miserável e com o nababo, né? Quer dizer, tem uma gama passa ampla, pelo táxi dele tudo. É um cara que tem uma vivência de contato social como raras pessoas têm. Talvez um enfermeiro, um médico e tal, né? É que o enfermeiro médico ele vai pegar todos os clientes naquele tipo de situação.
O taxista pega tanto o cara indo morrer no hospital, porque ele tem 3 meses de vida, quanto a mulher pegando a criança que recém nasceu, indo para casa. Não, Pega todo e assim também socialmente, né? A gente também, muito de cima, muito de baixo, muito educada, sem educação nenhuma, né? Sim. Não, Tu tem uma oportunidade enorme ali, tu estando ali. E a minha pergunta naquele é a seguinte, ponto, como é que os teus colegas taxistas te enxergam? Como é que eles te devolvem? Que imagem? Como um taxista. Mas eles te tratam assim de maneira especial? Não, a grande maioria nem sabe que eu escrevo. Tem aqueles que te trazem histórias? Eu Espontaneamente? muito raramente. Mauro, olha só, aconteceu isso comigo e tal. Muito raramente. Eu conheci bastante 2 taxistas, me carregaram assim, um por mais de 20 anos, outro por quase 30. O primeiro era um grande contador de história. E a história que ele contava parecia uma novela. Ele era casado em Porto Alegre e ele fazia 22 anos, um amante em Gravataí. Também fazia 22 anos, ele era fiel. Fiel. Não, E muito toda fiel. vez que eu subia no táxi, ele continuava a contar os dissabores dessa relação dupla. Era como se fosse um capítulo, assim, ele seguia de onde ele tinha parado. Então, assim, eu acompanhei boa parte dessa Não fizesse um livro sobre isso? Não, até que ele adoeceu, morreu rapidamente. E o segundo, faz poucos dias até que aconteceu, era um taxista da frente da PUC, muito legal, o Ivan. Ele me levava, por exemplo, na Guaíba, para ganhando o jogo e tal, eu ia atualizando os fatos esportivos do dia com ele ficava escutando as rádios, ele me informava tudo. Quando é que outro dia eu saio da PUC e vejo o táxi parado? Tipo, deve ser o Ivan, sobraram poucos táxis ali. E aí eu fui direto e entrei, não era o Ivan, era um senhor que tem lá ainda, o seu Getúlio. Getúlio, GG, conheço. Surdo. Surdo. Trabalhou muitos anos comigo, Getúlio. Mas é gente boa, Getúlio. E aí eu entrei e ele já falou, disse assim, sabe o Ivan? Eu digo, claro que eu sei, o Ivan era de Uruguaiana, meu amigo, gente boa. Se matou. Caramba. Nossa O Senhora. Ivan se matou. O Ivan nunca se queixava de nada, pessoa mais gentil, mais tranquila, um gremista light, assim, sem muito arroubo. Caramba. Tudo nele era tranquilo. Por que o Ivan se matou? Eis o mistério. E aí, não tem explicação? Não, tem algumas hipóteses, que ele sofreu um golpe, outra que ele estava com um câncer. Bom, ali no Menino Deus, Vida, né? no ponto da Botafogo, tem um taxista ali que sumiu, faz 5 anos agora. Ele chegou em casa, estacionou o táxi na garagem, não pegou nada, nem carteira de identidade, celular, nada, e nunca mais se ouviu falar dele. A mulher, filho, tudo procurando por todo o estado. De onde ligam, eles vão procurar, todos os hospitais, não se sabe do cara. Tu chegasse a passar por alguma situação assim de insegurança, Mauro? Um cara com uma arma apontada, uma tentativa de assalto, em algum 4. momento tu teve isso? 4? 4 assaltos. Algum assim que te deixou mais preocupado? Assim? Depois de um tempo, tu para contar essa história, tu meio que acha engraçado, né? Até o lado patético. O último assalto, por exemplo, foi ali na Duque, os caras. Normalmente Quando isso? é um. O último é um foi há quanto tempo? Pra saber mais ou menos. Eu acho que uns 2 anos. O cara entra, um mais bem arrumado entra, e quando tu para aquele ali entrar, surge um outro de outro lugar e embarca atrás também. O cara de trás não tinha um olho vazado, assim, e aí indo pro bairro Cascata, lá em cima, os caras vão me assaltar. Aí eu parei, indo pela Érico Veríssimo, eu parei na sinaleira do lado de uma viatura da brigada, do lado. E eu disse, os caras vão me assaltar. Mas como é que tu vai chegar, parar o táxi, pedir para tem os caras mal arrumados aqui. Eu acho que eles vão me assaltar. Não tem como fazer isso, né? Que loucura, né? O teu instinto é acreditar no ser humano, né? Não, vai dar tudo certo, né? Cara, não deu outra. A gente começou a subir o morro da polícia ali, a faca encosta na costela aqui, cara. E aí, filho da puta, não sei o que, passador, gritaria, se transforma numa loucura. E aí, no final, eu negociei com eles, eles queriam levar o carro. Não leva o carro, já te dei grana, celular, tá tudo na tua mão. Aí queriam levar a chave do carro. Pô, essa chave é complicada, deixa a chave pra você trabalhar. Aí a gente vai entrar naquele beco ali, a gente vai deixar a chave lá na ponta do beco. Tu negocia ali o final ali, volta, arruma um dinheiro para continuar trabalhando e segue a vida. Vamos pro lado bom agora. Já nasceu o neném no teu carro? Não nasceu no meu carro, mas tem boas histórias de partos. Boas histórias de partos. Tem uma história que um taxista, até ele morreu também ali do Zafari Piranga, conta
Eu não consegui ver, escutar da boca dele essa história, eu não consegui achar ele ainda, agora não vou achar mais, né? Ele disse que pegou de madrugada um casal com a mulher parindo, em estado avançado de parto, assim, de madrugada, corre, loucura, e o marido sentou na frente, com a janela aberta, a mulher atrás, gritando lá, já vazando tudo. E aí ele foi pro pronto-socorro, ele não sabia, o pronto-socorro não faz parto, né? Não adianta chegar no pronto-socorro. Pode estar saindo a cabeça para fora, não faz parto. Fêmea. Aí loucura, sobe canteiro, contramão, farol aceso, fêmea, de madrugada chegaram no fêmea, nada, o fêmea vazio. O cara, o marido desceu, abriu a porta de trás, pegou a mulher no colo e saiu correndo para dentro do hospital. E aí ele desceu do carro para fumar um cigarro, nervoso, tremendo, em pânico, né? Para se acalmar um pouco. Daqui a pouco veio o marido correndo de novo com o enfermeiro. A criança tinha ficado... Sério? Saiu com placenta, com tudo, dentro do carro. E eu não consegui falar com ele para saber o final, se essa criança sobreviveu. Eu acho que sobreviveu, não sei se chorou, se não chorou. A criança ficou dentro. Ele conta para todo mundo essa história. Essa história é fantástica. 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 Lá no Fêmea. Ali no Hospital Fêmea. Ali no Fêmea. No Tardeiro, ali o Fêmea, né? Eu já peguei Quer dizer que de vez em quando tu faz um trabalho assim, tipo repórter. Tu fica sabendo de uma boa história de taxista, tu vais atrás do taxista para apurar. Sim. Para saber exatamente o que aconteceu. Muitos passageiros me contam histórias também. Ah, claro. Ah, senhor, porque no táxi tem ali 2 livros expostos ali para a pessoa folhear e se quiser comprar. Os caras te pedem autógrafo, o passageiro entra. Sim, pedem autógrafo, sim. Aí a pessoa acaba contando, eu tenho uma história que aconteceu no táxi e tal. Histórias fantásticas. Uma história que uma vez tu contou, que acho que mais de uma vez até, alguém olhou e disse assim, esse livro é seu? Aí tu disse, hoje em dia qualquer um escreve, né? Sim, Ela estava em dúvida, assim, mas o senhor não é taxista. Não, mas então, isso é importante dizer, tu que escreve, porque muita gente pode pensar, o Mauro conta a história e vai lá o Fischer, o Juremir, alguém escreve. Não, tu escreve. Não, eu escrevo, hoje em dia eu faço a capa, eu faço a editoração, eu faço diagramação, faço... Não, o Fischer não, vai atrás, em coluna de jornal, o Juremir sabe, tá cheio de cara, vai lá dar opinião, o cara vai lá e transforma em coluna, o cara assina o nome dele no final. Já teve gente pedindo para mim escrever a história dele. Sim, tu podia também agora, olha, nas horas vagas, escreve livro para os outros. Mauro, agora uma outra opinião tua que eu queria, assim, tu como pessoa que anda pela cidade, como profissional, né? O que dá para dizer sobre o trânsito de Porto Alegre? Assim, já foi melhor, já foi pior? Vai melhorar? Não tem conserto? Eu acho que a solução para o trânsito, tanto de Porto Alegre quanto das grandes cidades, não é aumentar o espaço viário, é diminuir o número de carros. E nesse sentido, aí puxando a brasa de novo para o passado do táxi, eu acho que o aplicativo que era para ser parte dessa solução acabou piorando. Porque todo mundo que tem um carro agora virou transportador de passageiro. Então a coisa que, eu estou indo para a PUC do centro, vou dar 3 caronas durante o caminho. Não, cada um dos 3 vai pegar um carro de uma pessoa que tem um carro particular. Então virou o caos. Então tem que se pensar umas soluções de privilegiar quem não tem carro, privilegiar o sistema coletivo, melhorar o sistema coletivo, priorizar os corredores. E não tem mais para onde crescer as vias. Né? Eu concordo com o Mauro. Só tem o ônibus, tu bota lá, sei lá, 30 e tantas pessoas no lugar. Né? Aí tu faz uma faixa azul ali, prioritária para o corredor de ônibus, tem 30 aplicativos ali. Porque nós usamos o táxi pode, em alguns horários, andar no corredor? O táxi pode. Mas qualquer horário ou alguns horários? Todos os horários. Todos os horários. Inclusive os horários de pico que só os ônibus podem. Mas aí o aplicativo vai entrando também, e quando vê o ônibus está lá atrás. Porque 50 pessoas paradas para um aplicativo com um passageiro no frente. Porque a gente não tem, assim, a gente pode dizer assim, o ideal seria o uso do transporte público e tal, mas vamos lá, é complicado, o transporte público não é bom. Eu estou dizendo que o público, o coletivo esse que anda, né? O ônibus, o metrô, não é bom, ele é limitado, ele é demorado. O metrô é caro para colocar em cidades que não tem metrô. Com toda essa experiência de táxi, o que tu podes dizer sobre as multas? Tem indústria da multa ou todo mundo que é multado merece a multa que tomou? Não tem indústria da multa. Não tem. O cara que é multado sempre vem com esse argumento da indústria da multa. Não tem. Eu acho que faz uns 4 anos que eu não tomo uma multa. Não tem. Assim que a IPTC foi colocada e foi fundada a IPTC, os azulzinhos também tinham uma certa... Estavam começando com aquela história, eu sou autoridade e tal. Estavam meio com as unhas grandes e tal.
Mas hoje em dia não, tá todo mundo lá, tu vê o azulzinho, ele tá ali olhando nas redes sociais dele, os carros passando ali, foda-se. O azulzinho está distraído. Exatamente. Quem não se distrai são as câmeras, as que pegam todo mundo. Essas Não, e tem locais específicos ali, que vai passar na Avenida Beira Rio, ali depois do viaduto, quando vem da Zona Sul, né? Passou ali o Dia do Nascimento ali, sempre, de manhã, radar móvel, né? tem um radar móvel ali. Radar móvel, sempre. Eu acho que tem que ter, cara, porque sem isso vira uma zona. A coisa do corredor de ônibus azul ali, do prioridade do ônibus. É uma zona porque não tem fiscalização. Bota um azulzinho ali um dia, durante todo aquele resto do mês não vai passar carro particular ali. Mas não tem. Se tem um azulzinho, ele tá ali. Eu não gosto do radar móvel. Eu acho uma coisa meio... porque ele meio muda de caça-níquel. Não gosto do radar móvel. Eu acho meio caça-níquel. Vamos ver onde é que nós vamos pegar os caras hoje. Então, daqui a pouco... Né, é que tem certas velocidades máximas também que são erradas. Não, tem exageros, claro. Tem pontos de veríssimo dizer que é 40 reais, que é 40 km por hora. 40 km por hora, se tu andar 40 km por hora, os caras vão te trucidar ali, buzinando atrás. 40 km por hora, até o pedestre fica indignado, está esperando para atravessar a rua e o carro nunca chega. Ali, a própria Avenida Beira Rio ali, tá? Quando, por exemplo, eu fazia jogo na arena, a gente saía da arena 1 da madrugada, depois da transmissão. Eu ia para a Zona Sul, aquilo era escuro, não tinha ninguém. O próprio 60, eu me sentia inseguro. Se tem um quebra-mola, né? A Zona Sul é cheia de quebra-mola. Tem locais assim que tu tem de madrugada, sabe? Um local meio, né, afastado. E a Beira Rio, eu achava 60 uma situação perigosa. O cara joga uma pedra, é fácil de parar numa velocidade dessa. Algumas avenidas em Rio e São Paulo, eles têm por horário. Né? Aqui o horário tal é mais lento, outro é um pouco mais rápido. Porto Alegre também, ali no Antônio de Carvalho, o Pardal tem horários de madrugada. Acima de 60? Não. É 40 e sim, feriados e depois das 10 é 60. Nós estamos com tempo, eu posso ler mais uma? 3 minutos e meio. Vila paupérrima da periferia, zona conflagrada, disputa de tráfico, área de facção criminosa, desliga o farol, abre os vidros e acende a luz interna do carro. Todo taxista conhece as regras, segue pianinho que não dá nada. Depois de largar uma mulher com as compras de Natal em um barraco no fundo da comunidade, venho saindo por uma ruela buscando voltar ao asfalto. Na ponta do beco, uma conhecida boca de fumo, um garoto com a camisa de basquete NBA, bermudão e bengala, sem uma das pernas, conhecido da correria, arma na cintura, fazendo volume embaixo da camiseta. O garotão faz sinal para eu parar. Cacete, tô ferrado. E aí, mano, qual é? Tu não é o taxista aquele que escreve tals, que tem o livro e pá? Sou eu. Tem o livro aí para negócio? Para negócio. Tenho aqui, ó, R$20. Fechou, velho? Dá um autógrafo aí. Põe aí pra dona Alzira. Minha mãe é maior fã do senhor. Isso aí é da época do Diário Gaúcho, né? Da época do Diário Gaúcho. Eu era conhecido na periferia. Que beleza. Bem contado, hein? Dona Alzira, tua fã? Chama aí um autógrafo pra dona Alzira. Minha mãe é meu. Tomar uma bola. Minha mãe é tua fã, velho. Leva o livro de graça. Não, faço questão de pagar. Te dá uma substância aqui de brinde. Livro para negócio, hein? Para negócio, eu gostei do para negócio. Não, isso aí era um salvo-conduto. O táxi tem meio que um salvo-conduto nas comunidades. Tem uma certa tolerância, assim como tem com escola. Sim, é um táxi. Ali no Buraco Quente, por exemplo, eles colocam geladeiras ali perto da RBS, lá em cima no morro. Ali. Sim. Geladeiras, tonéis, ali, sofás. Então o carro, para entrar, ele tem que contornar essa barreira que os traficantes botam. Vai fazendo um zigue-zague. Um zigue-zague para chegar na ponta do beco. Por exemplo, compra de supermercado, uma tiazinha que compra, tu tem que entrar lá largar lá na ponta do beco. O táxi entra. Não aconselho entrar com um aplicativo, um carro particular ali. O táxi tem essa marca, é um táxi, tem ali, o cara sabe as regras, abre os vidros, liga o farol. Liga a luz interna. Liga a luz interna se for de noite. É isso aí. Então, Rica de uma visita tua aqui, te agradecemos muito e vamos de novo falar que isso é um 6º volume de um livro, Táxi Tramas, Diário de um Taxista. A venda no melhor táxi da cidade. Além do táxi, pessoal compra onde? Redes sociais. Redes sociais. Bota Táxi Tramas. Como é que tu tá lá no Facebook para te acharem? Mauro Táxi Tramas. Mauro Táxi Tramas. Táxi Tramas.
Instagram. Hoje em dia é só nós estamos no Facebook, ninguém vai estar no Só Facebook. os velhinhos, né? Só os sub... São os velhinhos, né? Não, mas vai te atualizando, velho, né? vai 60 invadindo mais. também, vai te atualizando, vai pro Instagram também. Instagram, só amplia. Instagram. Não precisa trocar, só amplia. O Instagram tem um projeto São legal. irmãozinhos um outro, publica num, sai no Sim, outro, são sim, irmãozinhos. São fotos de Porto Alegre pelo retrovisor do táxi. Ah, Eu pô, faço, aquela tua série foi muito legal, verdade. Hoje em dia eu ainda faço de vez em quando, e agora eu comecei a colocar na foto do retrovisor, a foto de Porto Alegre no retrovisor, um texto junto, para a pessoa saber que além do cara, o taxista que está fotografando, ele também escreve e também pode procurar um livro. Para fechar, Mauro, é gremista ou colorado? Ou é cronista Eu esportivo? sou colorado, tem time? não praticante. praticante. Eu peguei um cara, um jogador do Grêmio uma Atualmente vez. é bom, os torcedores do Inter estão nessa fase, de não praticante. Bem não praticante. Um jogador do Grêmio, ele morava ali no Menino Deus, indo lá pro 7, lá no Maitá, um jogador do Grêmio, não me lembro o nome dele, usava um cabelo descolorido, assim. E todo mundo, o jogador do Grêmio e tal. Aí a gente saiu ali na Getúlio, ali, eu disse, tudo bom, eu disse pra ele, eu não entendo nada de futebol. Aí ele disse pra mim assim, eu também não. Vamos falar sobre outra coisa, então. Contam de um famoso jogador que atua no Inter e no Grêmio, que quando ele comprou o carro dele, ele não conseguia acertar o trajeto até a casa dele. Então ele chamava um táxi, o táxi ia na frente e ele ia dirigindo atrás. Eu uma vez fui com o Flávio Dutra de Porto Alegre até Unicinos, no campus da Unicinos, em São Leopoldo. O Flávio Dutra tinha um Monza na época. Estava em quarta marcha e o carro gritando. E eu ali do lado sentado. Por que não bota a quinta marcha? Aí daqui a pouco eu cutuquei, Flávio, não gosto de me meter, né, mas bota a quinta marcha aí. Que quinta marcha? Existe ele tinha 1 ano e meio, o carro ele não sabia que tinha quinta marcha no carro. Flávio Dutra. Ele não sabia que tinha quinta marcha. Como é que onde é que essa quinta marcha Próxima aqui, vez que eu encontrar, você mete a quinta marcha. Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Juremir, professor, até mais. Até mais. Valeu, pensando bem, volta na semana que vem. Semana que vem. Né? E bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.